Olá, sejam bem-vindos ao Ciêncioterapia, sua dose mensal de saúde mental. Meu nome é Maurício Cato e hoje vamos falar um pouco sobre a biodegradação. O iogurte que comemos, as garrafas PETs, as tintas que usamos para pintar as nossas casas e até mesmo aquele adesivo desbotado que você colocou na sua janela, tudo isso tem a ver com a biodegradação. Mas afinal, o que é a biodegradação? O livro Materiais Plásticos de Bridson, de 2017, define esse termo como o conjunto de processos metabólicos ou enzimáticos pelos quais a estrutura molecular de um determinado material é transformada. No caso, nós humanos fazemos biodegradação o tempo todo quando transformamos os alimentos em que comemos em energia e, obviamente, alguns resíduos. No caso das bactérias ou outros micro-organismos, funciona do mesmo jeito. A diferença é que eles podem ter outros tipos de alimentos e transformarem em outros tipos de resíduos, mas o funcionamento metabólico e enzimático funciona do mesmo jeito e basicamente é uma transformação. Dessa forma, até parece algo simples, não é? Mas como veremos nesse vídeo, é um processo muito mais complexo que uma simples transformação química. Na verdade, vai muito além disso, necessitando de entendimentos profundos em diversas áreas, como química, biologia, física, toxicidade e até mesmo engenharia, como descrito no Biodegradation and Bioremediation de Martin Alexander, que é uma boa recomendação para um entendimento mais profundo sobre esse tema. Para começar a entender melhor esse tema, precisamos definir alguns termos. Por exemplo, degradação biótica e degradação abiótica. A degradação biótica é aquela proveniente dos seres vivos, utilizando enzimas, coenzimas e o próprio metabolismo do micro-organismo para que sejam feitas as transformações no material. Já a degradação abiótica não é proveniente dos seres vivos. Ela é causada por diversos fatores externos, como por exemplo o oxigênio, a luz, a água, a temperatura, entre outros fatores, por exemplo, como a variação do pH. Um bom exemplo para a degradação biótica é a produção de iogurte. Se em um dia quente você deixar algum copo de leite fora da geladeira por algumas horas, provavelmente você verá seu leite azedando e se transformando em iogurte, com textura, aspecto, cheiro e gosto completamente diferentes. Isso se dá pois o açúcar contido no leite, a lactose, é metabolizada por alguns tipos de micro-organismos que produzem ácido lático, causando uma queda de pH no leite e, consequentemente, a coagulação das proteínas, que são extremamente sensíveis nesse pH. Você já deve até ter visto há alguns anos atrás notícias de produtores de laticínios utilizando soda cáustica no leite. Isso mesmo, soda cáustica. Mas isso não era para matar quem bebesse o produto. Em doses controladas, a soda cáustica que tem pH alcalino neutraliza a acidez gerada pela proliferação das bactérias no leite, ou seja, mascarando a degradação do leite. E eu falo mascara. Por quê? Porque os micro-organismos ainda estão lá e alguns deles podem destruir a nossa flora intestinal. Essa é a grande diferença entre um iogurte e um leite podre. No iogurte, o processo de biodegradação é controlado e limitado a micro-organismos que não fazem mal ao ser humano, ou seja, não patológicos. No caso do exemplo do copo, provavelmente o iogurte que se formaria não faria muito bem para você. Quando falamos de alimentos, pensamos apenas nas ações de micro-organismos, ou seja, as degradações bióticas, como no caso do leite que acabamos de ver. Mas os fatores abióticos atuam o tempo todo, muito mais do que imaginamos. O oxigênio do nosso ar já é conhecido, por exemplo, por oxidar o ferro formando a ferrugem. Mas a oxidação é um tipo de degradação abiótica que ocorre em diversos outros materiais, inclusive a carne. Isso mesmo, a carne.
O processo de oxidação dos lipídios na carne também é chamado de rancificação e dá origem ao que chamamos de ranço. Segundo uma revisão publicada em 2018, o processo de oxidação da carne é o principal motivo pela sua perda de tempo de vida útil nas gôndolas do mercado. As mudanças de textura, gosto, cheiro e cor são os principais motivos para que eu, você e seu vizinho não escolham aquele pratinho com uma carne meio estranha. Outros alimentos ricos em lipídios, como as nozes e castanhas, também estão suscetíveis à oxidação pelo oxigênio da nossa atmosfera. Como mostrado no artigo de 2013, Oxidative Rancidity in Nuts, Improving the Safety and Quality of Nuts, que discute o uso de aditivos que evitam esse tipo de degradação, os antioxidantes. Outros fatores abióticos, como o aumento de temperatura e contato com a água, podem gerar as termodegradações e hidrólises, como no caso das garrafas PET, que começam a se degradar em frações voláteis e não voláteis por volta de 350 graus Celsius, se transformando em materiais completamente diferentes, muitas vezes até mesmo tóxicos. Ou no caso do poliacetato de vinila, polímero amplamente utilizado na fabricação de colas brancas e tintas látex PVA, que em determinadas condições pode sofrer hidrólise parcial da sua cadeia, se transformando no poliálcool vinílico, um polímero com baixíssima resistência à água. O interessante dos fatores abióticos é que eles ocorrem o tempo todo. No caso da temperatura e da água, eles até parecem ser evitáveis, mas um dos principais fatores abióticos é a luz. Isso mesmo, a luz. Ela é um dos fatores abióticos mais amplamente disponíveis no nosso meio ambiente, como mostrado por Derval e Rubens no livro Biodegradação, um ensaio com polímeros. Segundo os autores, a radiação ultravioleta é um dos fatores mais amplamente disponíveis no meio ambiente. E, em geral, é o componente do espectro eletromagnético que inicia as reações nos grupos fotossensíveis, podendo resultar em quebras de cadeias e degradação de polímeros e outras estruturas orgânicas. Como no caso dos pigmentos, que têm grupos cromóforos, responsáveis por absorver certos comprimentos de ondas, o que lhe proporcionam diferentes cores. Esses grupos, ao receber a luz UV, podem se quebrar, se transformando em estruturas não cromóforas, causando o desbotamento das cores. Como naquele adesivo amarelo que você colocou na sua janela e que depois de alguns meses já não tem uma cor tão viva. A luz do sol degradou os pigmentos contidos ali. No caso dos alimentos, devido à presença de água e estruturas mais disponíveis para serem consumidas por micro-organismos, como açúcares, as degradações bióticas e abióticas ocorrem simultaneamente, o que diminui muito a vida útil desses materiais. Em outros materiais, onde as estruturas são mais rígidas e complexas, com menor disponibilidade de água, de modo geral, a degradação por micro-organismos é precedida pela degradação abiótica, que serve como uma espécie de preparação de terreno, degradando frações do material, criando defeitos, abrindo os poros, aumentando a difusão da água, entre outros, tornando assim o substrato mais suscetível à degradação biótica caso as condições sejam adequadas. No livro Biodegradation and Durability of Materials Under the Effects of Microorganisms, os autores relatam os diversos materiais que sofrem biodegradação e quais os seus impactos na sociedade. Combustíveis, lubrificantes, herbicidas, fungicidas, polímeros, ligas metálicas, materiais cerâmicos e até mesmo eletroeletrônicos estão suscetíveis à biodegradação. Ou seja, com as condições adequadas, combinação de fatores abióticos e bióticos, a maioria dos materiais pode ser biodegradada. E por isso é tão importante o estudo da biodegradação, seja em desenvolver materiais mais resistentes às condições adversas ou mesmo materiais que se aproveitam desse processo para atingir objetivos específicos, como no caso dos plásticos biodegradáveis. E isso é feito de forma sistemática,
por exemplo, com o auxílio de normas ASTMs e ISOs de padronização global para medir qualitativamente e quantitativamente o quanto o material está sendo biodegradado. Nesse vídeo eu comento brevemente sobre a biodegradação com um pouco mais de foco nos fatores abióticos, mas vale a leitura dos livros e artigos citados para um entendimento maior no processo como um todo. Eu agradeço principalmente ao professor Dr. Derval por ministrar a disciplina de materiais biodegradáveis do curso de mestrado em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC e nos proporcionar tamanho desafio. E agradeço, obviamente, ao canal Nerdologia, que me inspirou quanto ao modelo de vídeo de divulgação científica que decidi fazer. Até a próxima e muito obrigado!